mais uma reunião de apuração, a Comissão de Fiscalização e Controle passou a ouvir os depoimentos em relação à questão da cessão de ônibus e toda a estrutura através das Secretarias de Educação e também da Cultura para uma viagem a Poços de Caldas, uma viagem de turismo do Clube da Viola. Tem duas questões importantes. Primeiro, como a vereadora vê nesse início de apuração, a questão do uso do equipamento público sem as coberturas de hora extra e seguranças para o servidor realizar esta agenda. Esse é um tema tão importante que agora vem à baila no debate dessa viagem para Poços de Caldas, que nós resolvemos convidar também o Sindicato dos Servidores para acompanhar e também para ser ouvido nas próximas semanas acerca desse procedimento. A gente sabe que em viagens que justificam a cessão do ônibus, a questão do trabalhador, do nosso servidor, continua também em aberto, né? Situação de seguro, né? Quando uma entidade paga para ele ficar um sábado e um domingo na estrada, se vier a óbito, se tiver um acidente, como é que fica a situação de seguro em relação às pessoas que estão nesse ônibus e esse servidor nosso. Então, são debates muito importantes que precisam vir para a discussão e para a Câmara. Mas o mais grave dessa discussão toda é que ficou caracterizado de forma inequívoca, porque não há, nem mesmo por parte da entidade que requisitou a cessão do ônibus, a negativa de que a viagem foi de turismo. Não é esse o papel da Secretaria de Educação, a cessão de ônibus para turismo, e ainda entendendo a necessidade que a nossa população mais idosa tem de políticas públicas, de entretenimento. Essa não é uma previsão legal, portanto, tem N entidades na cidade que trabalham também com políticas para a população idosa. O município não tem esse poder, não deve. E há o alerta, inclusive, da Procuradoria Jurídica de que isso não poderia ter acontecido, né? Com uma série de análises muito precisas acerca da legislação e da restrição de utilização desse ônibus, que, aliás, faz parte dos gastos da Secretaria de Educação do ano passado, novinho, e essa foi a segunda viagem feita por esse ônibus agora nesse ano de fevereiro. Então, assim, questões muito importantes e que vai suscitar uma investigação aprofundada, não só desta viagem, mas do procedimento. Nós verificamos ali outras viagens pela própria entidade, né? E que também aparenta ter uma conotação turística. Agora, e se nós buscarmos, como buscaremos, outras entidades que também pediram qual foi o procedimento das secretarias e qual a diligência que eles usaram em relação ao bem público e ao recurso público? Muito grave a situação. Ou seja, a partir da obrigação e da missão da Comissão de Fiscalização de levantar a miúde todos os detalhes desse procedimento, tem um trabalho também de permitir que o poder público, ou exigir que ele, a partir de agora, regulamente todas essas questões de proteção do bem público, do servidor e dessas viagens justificadas que sejam oficiais? Sem dúvida. Nós vamos separar essas discussões muito ricas do ponto de vista de questões que precisam ser enfrentadas pelo poder público. Nós vamos separar a responsabilidade, né, de diretores, de funcionários, de secretários que autorizaram, do governo em si. Isso é uma parte que caminha para análise de qual a perspectiva do ponto de vista legal das infrações cometidas. Está caminhando para ficar muito claro que não poderia ter acontecido, e muito menos da forma que aconteceu. O outro lado é que sirva de lição, não só para essa gestão, mas para todas, porque, como eu sempre digo, os vereadores vão, a Câmara fica, os prefeitos vão, a prefeitura permanece. Então, criar legislações e regulamentar essa situação para impedir favorecimentos, não é? Critérios mais pessoais. E, desse ponto de vista, foi muito importante o que nós ouvimos aqui hoje, inclusive no tocante à interferência da Secretaria de Cultura na busca de justificar, tentar justificar, talvez o injustificável, mas com servidores votados, né, na Secretaria, interferindo junto à presidente da entidade para que ela fizesse declarações no processo, numa data em que nós já havíamos requerido as informações. Então, isso tudo é muito grave. Quer dizer, temem por quê?
né, e foram alertados pela Procuradoria Jurídica. Então, assim, nós vamos apurar uma presença maciça dos membros da comissão. É um tema que está realmente repercutindo muito entre nós, membros da Comissão de Fiscalização, e isso dá para a comissão o papel que ela tem. Não é? Ela foi criada lá há algumas décadas com o intuito de que a gente não banalize as comissões especiais de inquérito. Você pode apurar muito sem a necessidade da comissão especial de inquérito, que em muitos momentos é considerada muito política. Não é? Mas nós estamos utilizando a atribuição de uma comissão permanente da Casa para trazer à baila, assim como foi o primeiro momento vivenciado pelo debate em torno das desapropriações do ano passado. Entre vários pontos importantes, um em destaque: o veículo é oficial da educação, comprado com verba da educação. A legislação diz que é para transportar alunos. E sai com um tanque cheio. O motorista disse que recebeu valores da entidade, a senhora Nair falou, para suprir o custo com combustíveis. Aí a gente volta mais uma vez para a chefia imediata, para a diretora de divisão, para a secretária de educação. Porque nos documentos consta que foi cedido o veículo, o servidor, mas não dá conta de qual o debate e a responsabilidade que eles têm, inclusive no tocante à questão da hora extra. E nós tivemos o cuidado de pedir à Secretaria de Administração. Essa hora extra não foi paga pela administração. Então, o servidor recebeu da entidade, porque ele pegou o final de semana dele para atender um pedido da Secretaria de Educação, que atendeu um pedido da Secretaria de Cultura. E aí é que vai se tornando grave a utilização desse recurso, que aí é um outro olhar igualmente perigoso e importante, que precisa ser preciso. Hierarquizar as responsabilidades por tudo que aconteceu. É óbvio, está parecendo muito claro para nós que é um festival de ilegalidades que não poderiam ter sido cometidas. Desde a cessão do servidor, a forma como foi, o caráter da viagem, a cobrança de passagens para a utilização de um ônibus que, pelo recurso que foi utilizado para a sua aquisição, só poderia, terminantemente, expressamente previsto, ser utilizado para transporte de estudantes. Então, é uma situação muito grave. Mais uma que permeia aí os caminhos da Secretaria de Educação. Nós também ouvimos a senhora Nair Castro, que comentou sobre os principais pontos do seu depoimento. Ela compareceu espontaneamente à Comissão de Fiscalização e Controle. O Clube da Viola faz várias solicitações de ajuda de transporte para realizar eventos como esse em Poços de Caldas de fevereiro. Sempre eu fiz, sempre. Nesses últimos 11 anos que eu estou, sempre foi feito. Só não ocorreu recentemente por causa dos 2 anos da pandemia, imagino. Exatamente, por causa da pandemia parou tudo. Esse foi o primeiro passeio pós-pandemia. Várias das agendas são culturais, de apresentações, chamados do Clube da Viola, que tem tradição na área da cultural caipira. Em alguns eventos, há passeios, socialização entre os sócios? Sempre houve. A gente já viajou bastante atendendo a convites, inclusive, que eu falo, em Olímpia e Barretos, que são os que mais, mas já tivemos em Jales, tivemos toda a região e na capital também. Sempre fomos atendidos com os ônibus. Neste caso, a administração fornece os ônibus, que é da sua competência, e as despesas das viagens são de hospedagem, se houver o caso de alimentação, custeadas entre os sócios. Pelo clube. O clube banca toda essa parte aí. Nunca usamos dinheiro da administração. A cessão, portanto, deste caso aqui que está em apuração é do ônibus para o transporte. Sempre o ônibus.